Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao projeto FB Online. Eu me chamo Arthur Henrique e convido você a bater um papo sobre ótica geométrica. Arthurzão, mas o que é que estuda ótica geométrica? Estuda os fenômenos luminosos e as leis que regem esses fenômenos, com ênfase na trajetória da luz. Arthurzão, mas o que é luz? Como é que eu posso definir a luz? A luz é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, onde, de tal forma que essas ondas, ao atingirem os nossos órgãos visuais, nós temos a sensação de visão. Então acompanha comigo. A luz é uma forma de energia que se propaga nos meios materiais e também no vácuo. A luz emitida pelo Sol é branca, uma luz policromática, que pode ser decomposta em luzes monocromáticas. Veja, amigos, que nós temos aqui um campo elétrico e campo magnético, representando a onda eletromagnética que representa a nossa onda luminosa. Bom, mas essa luz vem de onde, Arthur? Vem de fontes, que podem ser classificadas da seguinte maneira. Classificação das fontes de luz. Corpo luminoso ou fonte de luz primária. O que é um corpo luminoso? São corpos que emitem luz própria. Exemplo, o Sol. O Sol emite a sua própria luz. Ela é chamada então de corpo luminoso ou fonte de luz primária. Mas essa fonte também pode ser um corpo iluminado ou uma fonte de luz secundária. São fontes que refletem a luz proveniente de uma fonte de luz primária. Exemplo, a Lua. Nós também estamos refletindo a luz proveniente de uma outra fonte luminosa. Nós somos, então, corpos iluminados ou fonte de luz secundária. Classificação dos meios ópticos. Os meios podem ser transparentes. Um meio é dito transparente quando a luz se propaga segundo trajetórias previsíveis e bem determinadas. Vejamos, amigos, nós temos aqui um feixe de luz atravessando uma janela de vidro, como nós temos aqui no nosso exemplo, na nossa ilustração. Ora, é possível ver o que está atrás dessa janela com nitidez. Portanto, esse meio, janela de vidro, representa uma superfície ou um meio transparente. Meios translúcidos. Um meio é dito translúcido quando a luz se propaga, mas percorrendo caminhos imprevisíveis devido à heterogeneidade do meio. Veja que a gente tem dificuldade de perceber com nitidez o que está atrás desse meio. Exatamente porque os raios, ao entrarem nesse meio, sofrem desvios devido à sua estrutura. Portanto, nós temos a representação de um meio translúcido. Os meios também podem ser opacos. Ele é um meio em que a luz não se propaga no mesmo, ou seja, a luz não o atravessa. Você tem uma parede de concreto, por exemplo, da sua casa. Você está dentro do seu quarto e quer observar o outro cômodo da casa. Se é uma parede de concreto, ela não deixa a luz passar, portanto, caracteriza-se como um meio opaco. Nós vamos então fazer a representação geométrica de um raio de luz. É uma linha orientada que mostra o sentido de propagação da luz no meio. Então, a partir de agora, amigos, toda vez que você for representar um raio de luz, nós vamos escrever uma reta com a flecha orientando a propagação desse raio de luz. Princípio da independência dos raios de luz. A propagação de um pincel de luz não é perturbada pela propagação de outros na mesma região. Um independe da presença dos outros. Veja que nós temos aqui duas fontes luminosas, onde eu tenho feixes luminosos que se propagam e passam um pelo outro como se nada tivesse ocorrido. Quando ocorre o cruzamento de raios de luz, cada um deles continua sua propagação, independentemente da presença de outros. Princípio da propagação retilínea. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Então nós temos aqui, na nossa ilustração, um feixe de luz solar passando pela janela transparente e aí a luz sendo projetada na parede e você percebe que ela tem o formato dessa parede. Se ela não se propagasse em linha reta, nós não teríamos essa característica da luz projetada na parede. Alguns fenômenos que nós temos no nosso dia a dia, como eclipse, eles ocorrem devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Veja que agora nós temos aqui a sombra e a penumbra devido à presença de uma fonte pontual, uma fonte pontiforme, e devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Então o que é que nós temos aqui, professor? Uma fonte de luz pontiforme, um objeto opaco, portanto ele não deixa a luz atravessar, e aí nós vamos ter a formação dessa sombra, a projeção da sombra da esfera sobre esse anteparo. Veja que essa sombra tem o formato da esfera, exatamente porque a luz se propaga em linha reta. Mas se a fonte de luz for extensa, além dessa sombra, nós vamos ter uma região de penumbra, que é uma espécie de sombra mal definida. Por que, Arthur, eu posso chamar assim? Porque alguns raios luminosos estão chegando nesse anteparo, devido ao fato da fonte de luz ser extensa.
Ah, Arthur, então quer dizer que existe essa diferença. Se a fonte de luz for pontiforme, eu tenho a formação de uma sombra. Mas se a fonte de luz for extensa, além da sombra, nós vamos ter a formação da penumbra. Exatamente. Para garantir, então, a formação de uma imagem em uma câmara escura de orifício, nós vamos utilizar o princípio da propagação retilínea da luz. Vejamos. Nós temos aqui um objeto de altura O, que é essa nossa vela, tá? E aqui nós temos a formação de sua imagem na parte posterior da câmara escura de orifício. Olha que detalhe interessante. Essa imagem, ela está invertida. Mas por que, Arthur? Na verdade, essa fonte de luz, ela está emitindo vários raios de luz, mas muitos deles não conseguem passar, pelo fato da parede da câmara escura ser opaca. Então só vão passar aqueles raios que se propagam na direção do orifício. Portanto, um raio luminoso que sai da parte superior do objeto, que se propaga nessa direção, passando pelo orifício, formará a imagem da chama da vela na parte inferior. Da mesma forma que o raio de luz que sai da parte inferior da vela se propaga nessa direção, passando pelo orifício, e ele vai formar a imagem na parte superior. Ah, então é por este motivo que a imagem em uma câmara escura aparece o quê? Invertida. Temos algumas medidas importantes. Além da altura do objeto e da altura da imagem, nós temos a distância do objeto até o orifício da câmara escura, que nós estamos representando aqui por Dzão, e temos o comprimento da câmara escura, que eu estou representando por Dzinho. Utilizando a semelhança entre esses dois triângulos que temos aqui na figura, nós podemos encontrar a relação entre essas distâncias, onde a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto ao orifício da câmara escura está para o comprimento da câmara escura. Princípio da reversibilidade da luz. Sabe aquele momento em que você está pegando carona com o seu colega, e aí seu colega dirigindo, você está no banco de carona, olhando para o espelho plano retrovisor. Você consegue ver a imagem do seu amigo. O que é que está acontecendo então? A luz que o seu amigo reflete em direção ao espelho plano, o espelho plano, por sua vez, reflete para os seus olhos. Bom, se o seu amigo motorista olhar para o espelho, ele também vai te ver. Por qual motivo? Você está refletindo luz para o espelho plano, retrovisor, que por sua vez reflete para os olhos do seu colega. Eu chamo isso de princípio da reversibilidade da luz, onde a trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Então acompanhem os exercícios sobre exatamente isso que nós conversamos agora. Uma câmara escura de orifício, por exemplo. Um homem tem 1,80 m de altura. A relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura através de um orifício, quando o indivíduo se encontra, respectivamente, às distâncias de 48 metros e 72 metros, será de... Bem, amigos, nós estamos falando de uma situação de câmara escura de orifício, onde nós temos duas situações. Na primeira situação, nós temos o nosso amigo de altura H a uma distância de 48 metros do orifício da câmara escura, onde ele não informa na questão qual é o comprimento dessa câmara escura. Nós estamos chamando então de Dzinho, comprimento da câmara escura. Nós vimos anteriormente que, devido a essa câmara escura, nós temos a formação da imagem de cabeça para baixo, uma imagem invertida, cuja altura dessa imagem estamos chamando de HI. Na segunda situação, o nosso amigo ele se afasta da câmara escura, ficando a uma distância de 72 metros do orifício da câmara escura. Veja que existem duas medidas aí que não estão sendo alteradas, que é a altura do objeto, que é o rapaz, e o comprimento da câmara escura, que é a mesma câmara escura, portanto o mesmo comprimento Dzinho. Ora, mas quando ele se afasta do orifício da câmara escura, a altura da imagem reduz, permanece de cabeça para baixo, porém reduz o seu tamanho para HI'. Tudo bem? O que a questão está pedindo da gente? Ela está pedindo para a gente relacionar as alturas das imagens nessas duas situações. Bem, amigos, nós vamos então trabalhar a equação que relaciona as medidas em uma câmara escura de orifício. Na primeira situação, nós temos que a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância que o objeto se encontra do orifício está para o comprimento da câmara escura de orifício. Só que essa distância nós temos o valor 48 metros. Então, Hzão está para Hzinho, assim como 48 está para Dzinho. Fazendo meios pelos extremos, nós temos que Hzão vezes Dzinho vai ser igual a 48 vezes HI. Hzão vezes Dzinho é igual a 48 vezes HI. Isolando a altura da imagem formada, nós temos que a altura da imagem é Hzão vezes Dzinho sobre 48. Bom, encontramos então o aspecto da altura da imagem em termos de Hzão e Dzinho na primeira situação. Agora nós vamos considerar a segunda situação,
onde o nosso colega está a 72 metros do orifício da câmara escura. Utilizando a mesma relação, Hzão, ou seja, a altura do objeto, está para a nova altura da imagem, por isso eu chamei de HI', não é igual à altura da imagem anterior. Então a nova altura da imagem, assim como a nova distância do objeto ao orifício, está para o comprimento da câmara escura, que é o mesmo comprimento. Ok? Bom, podemos então, meios pelos extremos, Hzão vezes Dzinho é igual a 72 vezes HI'. Isolando então a nova altura da imagem, eu tenho que HI' é Hzão vezes Dzinho sobre 72. O que foi que a questão pediu? A relação entre essas imagens, então a relação entre HI e HI'. Portanto, HI sobre HI', quem é o HI? É Hzão vezes Dzinho sobre 48. Quem é o HI'? Hzão vezes Dzinho sobre 72. O que é que nós vamos fazer então aqui? Nós vamos simplificar HD com HD, e aí nós vamos ter aqui o quê? 1 sobre 48 dividido por 1 sobre 72. Nós temos uma divisão de duas frações, onde eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então nós vamos ter que HI sobre HI' será 72 sobre 48, onde essa divisão vai me dar 1,5. Portanto, a alternativa é. Segunda questão, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Bem, alunos, vamos analisar essa relação sombra e altura. Nós temos aqui um poste, que eu estou chamando a altura desse poste de Hzão, e temos ao seu lado uma pessoa de altura 1,80 m. Nós sabemos que os raios solares, pelo fato da distância do Sol ser muito grande em relação até a Terra, esses raios incidem no nosso planeta paralelos. Então nós temos aqui um raio luminoso, solar, e um outro raio luminoso. Claro, nós sabemos que o poste de luz e a pessoa são corpos opacos, não deixam a luz passar, então será projetada sobre o solo a sombra do poste e projetada sobre o solo a sombra dessa pessoa. Nós temos que a sombra do poste vale 2 metros e a sombra da pessoa 60 centímetros. Então, mais tarde, nós vamos perceber com a mudança da posição da Terra em relação ao Sol, nós vamos ter que o raio de luz solar vai incidir no solo e de tal forma que não passa pelo poste projetando uma nova sombra. E essa sombra diminuiu 50 centímetros. Ela era de 2 metros, se diminuiu 50, passou a ser 1,5 m. Já, de quanto ficou então a sombra da pessoa que permanece na mesma posição? Olha o detalhe, nós temos duas informações aí que não estão mudando. Quem são elas? A altura do poste, que é o mesmo poste, a altura da pessoa, por se tratar da mesma pessoa. Bom, então vamos relacionar essas situações. Na primeira situação nós temos que, como nós temos dois triângulos que são semelhantes pelo fato dos seus ângulos serem iguais, nós temos que seus lados são proporcionais. Portanto, Hzão está para Hzinho, onde Hzinho é a altura da pessoa. Hzão está para Hzinho, assim como a sombra maior, sombra do poste, está para a sombra menor, a sombra da pessoa. Hzão, a altura do poste, está para Hzinho, a altura da pessoa, assim como a sombra do poste está para a sombra da pessoa. Substituindo as informações numéricas, nós temos que a altura da pessoa é 1,8 metros, a sombra do poste 2 metros, a sombra da pessoa 60 centímetros. Então eu tenho aqui a nossa primeira equação. Eu não vou resolver essa equação agora, porque eu não estou interessado em saber a altura desse poste. Eu estou interessado em saber a sombra, de que tamanho ficou a sombra da pessoa na segunda situação. Tudo bem? Então na segunda situação nós temos Hzão está para Hzinho, ou seja, a altura do poste está para a altura da pessoa, assim como a nova sombra do poste está para a nova sombra da pessoa. Então, Hzão está para 1,8, assim como 1,5, que é a nova sombra do poste, está para a nova sombra da pessoa. E aí nós vamos perceber o seguinte, nas duas equações, na equação 1 e na equação 2, nós temos a razão Hzão sobre 1,8. Hzão sobre 1,8. Portanto, nós podemos igualar as razões 2 sobre 60 e 1,5 sobre S. Bom, relacionando as equações 1 e 2, nós vamos ter que 2 sobre 60 é igual a 1,5 sobre a sombra menor. Meios pelos extremos, 2S é igual a 60 vezes 1,5, onde a nova sombra
da pessoa é de 45 centímetros. Eu não preciso me preocupar em converter unidades nesse caso. Perceba que essa medida é de 2 metros, essa medida é de 60 centímetros e essa medida é de 1,5 metros. Cancela metro com metro aqui, eu vou dar a resposta já em centímetros, como pede a questão, portanto, alternativa B de bola. Ok, pessoal? Então ficou dado aí a dica sobre câmera escura de orifício, relação sobre sombra e altura, ou seja, introdução à ótica geométrica, e aí eu já te convido para a próxima aula, a aula 2, sobre reflexão da luz nos espelhos planos. Valeu, pessoal!